Eu já estive a mostrar como criar as tabelas extra. Fiz um exemplo no SQL Developer no Data Modeler e criei duas tabelas extra, uma que será a principal, aquela que está ligada à tabela da Sales, e depois a outra, que eu estou-lhe a chamar a tabela de Lookup, que está ligada a essa tabela extra dita principal. Tendo essas duas tabelas criadas, como é que vocês vão lá colocar valores? Eu também disse, quero um procedimento para a tabela extra principal e quero que façam um procedimento para a tabela extra de lookup. Portanto, vão criar dois recarregar valores na tabela extra principal e, aliás, eu vou pôr ao contrário, tabela extra lookup na tabela extra principal, está bem? E vão primeiro carregar na de lookup, porquê? Porque a tabela extra principal vai ter uma chave estrangeira que liga à tabela extra de lookup. E só se pode preencher valores nessa chave estrangeira se houver valores na tabela extra de lookup, está bem? Portanto, primeiro temos que carregar valores na tabela extra de lookup, está bem? Portanto, vamos começar por criar um procedimento para inserir os registros na tabela extra de lookup. Lookup, exatamente assim. Os registros, a inserção de registros nesta tabela pode ser feita até baseada em inserts. Vocês podem inserir manualmente quais são os registros. Normalmente, muitas vezes, esta tabela até pode não ter muitos registros e podem ser inseridos manualmente dentro do procedimento, está bem? Portanto, estes registros podem ser inseridos diretamente. Está bem? Dentro do procedimento, está bem? No entanto, possível, porque isto aqui depende também de cada situação, devem usar alguma aleatoriedade, também. Quer dizer, nomeadamente em alguns campos, é sempre fácil criar mais um campo onde possam possam colocar valores aleatórios. Por exemplo, vocês podem até ter ali uma tabela extra de lookup que tem as marcas dos veículos. Pronto, e as marcas, até vocês sabem marcas e até podem lá colocar marcas que existem realmente, está bem? Mas depois podem colocar ali mais um campo, tipo descrição, que era para descrever qualquer coisa relacionada com essa marca. Pronto, e aí já podem pôr o texto aleatório, está bem? Para eu ver que vocês sabem usar o DBMS Random. Ora bem, então, posto isto, como é que vocês vão criar, ou como é que deve ficar aqui o figurino deste procedimento para carregar valores na tabela extra de lookup? Eu vou fazer aqui um exemplo, só para termos aqui uma estrutura base para discutirmos um bocadinho sobre isto. Então vai ser que create or replace procedure, pronto,
sei lá, insere, eu vou tabela extra lookup, pronto. E tem aqui, eventualmente, parâmetros de entrada ou não. Posso pôr aqui o is. Reparem, eu estou-lhe a dar este nome, vocês não precisam dar este nome, deem o nome relacionado com o nome que deram à tabela, está bem? Tenham atenção que nos nomes das tabelas tem que ter no máximo 30 caracteres, está bem? Ok, begin, end. O que é que nós aqui vamos pôr? O que é que nós podemos pôr neste procedimento? Ora, este procedimento vai inserir valores na tabela extra de lookup, vai ser o procedimento que vai ser criado, vai ser executado inicialmente, está bem? Então vocês podem fazer aqui várias coisas. Ou até se quiserem, ainda posso fazer uma coisa antes. Ainda ficaria melhor. Por exemplo, um procedimento que insere tabelas extra. Este procedimento que insere tabelas extra, o que é que vai fazer? Começa por eliminar os registros das tabelas. Delete tabela extra principal. Reparem, o delete, nome da tabela, não faz drop da tabela, só elimina os registros, está bem? Pronto, aqui um procedimento que limpa tudo. Tabela extra de lookup. Ou seja, primeiro elimina os registros das tabelas, depois vai chamar o procedimento. Vou pôr aqui. Eventualmente pode ter parâmetros ou não, eu não sei, por isso é que eu ponho aqui os 3 pontinhos. O procedimento que insere na tabela extra de lookup. O procedimento que insere na tabela extra principal. E depois até pode fazer um commit. Pronto. Está bem? Portanto, podem ter aqui um procedimento que vai gerir a criação das tabelas extra, em que primeiro elimina os registros das tabelas e depois chama os procedimentos que coloca lá valores. Pronto. E vai chamar este procedimento e depois irá chamar o outro que iremos ver noutra altura. Está bem? Ok. Pronto. Então, e no final faz um commit. Ok. Então, o que é que nós podemos colocar na tabela extra de lookup? Eu digo que os registros podem ser inseridos diretamente, portanto a gente pode chegar aqui e fazer de facto insert into tabela extra de lookup, e podem pôr aqui os nomes dos campos, values, e podemos colocar aqui as coisas. Aliás, se aqui nos campos, imaginemos que tem aqui um ID, podem começar aqui a pôr 1, vírgula, imaginemos que a certa altura tem aqui uma descrição. Eu já vos disse que preferia os nomes em inglês, não é? Então podem colocar aqui um DBMS random. Qual é este DBMS random? Pode ser o value, pode ser o string, aqui provavelmente... É o string. Provavelmente, como é a restrição, é isso mesmo, fazer aqui o da string, está bem? Pronto. E depois, o valor 2, está bem, mas com nomes e fazerem isso... Pronto. Aliás, da tabela, este procedimento para inserir na tabela extra de lookup pode ter simplesmente este aspecto, está bem? E já sabem que depois ele naturalmente pode ser chamado diretamente, mas depois a ideia é ser chamado
por este procedimento, que pode ter ou não, mais uma vez, parâmetros de entrada. Provavelmente aqui eu até diria, este procedimento nem tem parâmetros de entrada e provavelmente este aqui também não vai ter parâmetros de entrada. E creio que o da principal eu também acho que não deve ter parâmetros de entrada. Está bem, mas ok, mas é convosco, também não quero limitar aqui a vossa liberdade nisso. Mas só estava aqui a mostrar-vos o aspecto que isto pode ter, está bem? Portanto, depois de fazer isto, o que é que falta é criar um procedure para inserir valores ou registros, registros na tabela extra principal. Está bem, ok. Fazemos isso no outro dia, está bem?